hoje a nossa conversa vai ser uma conversa muito especial. A gente tem falado das emoções e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho com um profissional que já tem uma grande experiência de ajudar as pessoas a lidar com esse mundo interno. Se apresenta aí pra gente, Vinícius. Eu sou Vinícius Lopes, eu me chamo Vinícius Lopes, sou terapeuta renascedor, professor de yoga, trabalho com meditações, com workshops, retiros e que tem também esse propósito da gente lidar melhor com as nossas emoções, compreendê-las para conseguir conviver com elas, né? Já que nós somos seres emocionais, a gente precisa então aprender a lidar com elas. E o Vinícius, ele tem feito um trabalho para ajudar a gente a tirar esse peso do coração, né? Tem algumas emoções que são menos fáceis de lidar, né, Vinícius? Fala um pouquinho dessas emoções, angústia, tristeza. Tem várias emoções, né, que a gente considera assim como emoções negativas e aí a gente tem uma dificuldade de lidar com elas, que são a raiva, a tristeza, como você falou, a angústia, a ansiedade, às vezes um sentimento de culpa, né? Tudo isso é importante a gente entender e compreender como lidar com elas. Nós não fomos muito educados, né, para deixar extravasar a tristeza, né, para mostrar ou admitir que a gente está passando por algo assim. Às vezes a gente coloca uma máscara todo dia para fazer de conta que está tudo bem. Como é que é a melhor forma da gente lidar com isso? Normalmente a gente é educado para a gente não lidar com as emoções. A gente vive numa sociedade em que a gente vai aprendendo que algumas coisas que a gente sente é ruim e aí a gente passa a se educar a reprimir aquilo que a gente está sentindo. Então a gente está sentindo algo que a gente considera negativo, como a tristeza, aí o que a gente vai aprendendo é o seguinte: ok, não posso ficar triste, então eu preciso reprimir isso dentro de mim. Aí a gente às vezes busca forma, né, de se distrair, anestesiar disso tudo, às vezes acaba até assim, tomando remédios nessa tentativa também, mas no fundo a gente não está resolvendo mesmo, né, o problema pela raiz, porque a gente só está ignorando mesmo uma questão que está aí, que uma hora ou outra isso vai vir de uma forma mais forte. Como fala no ditado popular, e depois a conta vem, né? Isso aí. Tipo, a gente está passando por uma situação de perda, né? Como perdeu alguém querido ou alguma coisa assim que era valiosa para você e você não tem mais, e às vezes a gente não para dar espaço para isso. É importante a gente respeitar, né, esse momento, porque a perda, né, o luto, por exemplo, são momentos muito difíceis. E quando a gente não se permite viver esses momentos, que o que acontece é, por exemplo, às vezes algo que a gente esperava, né? A gente tem a perda, por exemplo, assim, de alguém na nossa vida, alguém vai dessa vida aí, ou então, às vezes um projeto seu também, que você tinha uma expectativa sobre aquilo e você vai ver que não vai dar certo. Porque esse luto, né, na verdade, ele faz parte dessa emoção que é a tristeza, que tem relação com alguma perda. E a gente está sempre sujeito a viver isso, né? Você cria expectativa, às vezes o relacionamento também ele passa por esse processo, que é um processo de luto, o luto do relacionamento, onde você precisa ressignificar isso. Então, a gente tem que respeitar esse momento, como ele precisa ser vivido. E existe um conceito que a gente tem que estar bem o tempo todo, que a gente tem que estar alegre. Aí a gente cria uma cobrança interna dentro da gente, na nossa forma de viver, que não nos permite viver esse momento, porque a gente acha às vezes até o seguinte, né? Tem muitas crenças que impedem da gente conviver com a tristeza de forma saudável. E uma primeira crença que eu já apresento aqui é essa, é que se você ficar triste, você não vai ficar bem, não vai ficar saudável ou você vai estar sofrendo. E aí a gente precisa desconstruir esse conceito e perceber que não é a emoção que nos faz sofrer, é a forma que a gente lida com ela. Por exemplo, talvez você já deve ter assim, experimentado situações assim na sua vida que você se permitiu ficar triste, chorou e depois se sentiu aliviada com aquilo. Às vezes a gente vai no lugar, às vezes a gente conversa com alguém, aí se conecta com aquela emoção e quando se conecta e fala, a gente fala: nossa, que bom que você me ouviu.
E naquele momento a gente ficou triste. A gente se conectou com aquela tristeza. Ou, enfim, no momento que você, sabe, às vezes as pessoas têm dificuldade de viver isso assim na frente dos outros, porque existe muito julgamento, né? Mas de repente tem pessoas que têm facilidade de encontrar um momento na sua casa em que ela pode se conectar com isso. E aí de repente ela passa por esse momento e depois ela se sente melhor. É até comum assim, a gente que trabalha com treinamentos, às vezes você está conversando com a pessoa, ela se emociona, ela fica pedindo desculpa, ai desculpa, desculpa, eu chorei, como se não fosse uma coisa aceitável, como se não fizesse parte, né, da nossa vida. E eu me lembro quando criança, a gente tinha um hábito de colocar um pedacinho de retalho preto assim na roupa, os homens colocavam, né, no bolso da camisa, e era uma forma de anunciar, estamos de luto, estamos tristes, não se ligava o rádio, e ficávamos um tempo nos despedindo das memórias dessas pessoas. Então isso é algo importante de se fazer. É muito interessante, porque a partir do momento que você faz isso, né, você está dizendo para outra pessoa assim, eu preciso de um tempo, né, eu preciso de um tempo para eu viver esse processo. E isso é algo que é muito importante a gente saber. A gente não respeita esse tempo nosso. A gente passa por um momento, sabe, cria uma expectativa sobre algo e aquilo não é mais da forma que a gente espera. A nossa mente, ela precisa passar por esse processo. E se a gente não deixa isso acontecer, o que vai acontecendo é que a gente vai carregando no nosso corpo memórias emocionais, que são ciclos que não foram finalizados. São ciclos energéticos. Então, por exemplo, quando a gente olha assim para a natureza, né, a gente vai ver que existe um ciclo, né? A árvore, por exemplo, ela dá seus frutos, que a gente pode dizer como se fosse uma alegria, né? Ela dá os frutos, é o momento da colheita, mas chega o momento da seca, em que ela não consegue dar fruto. E aí ela tem que deixar suas folhas caírem, porque é uma forma que ela encontra de armazenar energia. E aí ela parece precisa... que ela se recolhe nela e ela mesmo. precisa fazer isso. Se ela não faz isso, depois ela não consegue nem dar fruto, porque ela não vai estar bem, não vai ter passado por aquele processo que precisava passar. Isso acontece com a gente. As pessoas vão evitando tanta tristeza que ao invés delas se sentirem melhor, elas vão carregando a tristeza para onde elas forem. Porque pensa assim, eu preciso evitar a tristeza para ficar bem. Mas esse evitar é como se fosse assim, eu estou reprimindo aquilo que eu sinto, aqueles ciclos que eu não quero viver dentro de mim. E o que resiste, persiste, né? Isso aí, que resiste, o fato persiste. de eu não querer olhar não significa que aquilo não está mais lá. Isso. A gente toma consciência assim, que a gente realmente finalizou esses ciclos na nossa vida, não é quando a gente esquece aquelas coisas, sabe? Não é quando a gente não vê mais ela. Pelo contrário, porque dessa forma, a gente esquecendo, a gente vai estar sempre vivendo como uma fuga. Nossa vida vai ficando muito limitada, que você não pode entrar em contato com aquele aspecto que aquilo traz um incômodo, porque é um ciclo que precisa ser vivido. Agora, a gente encontra essa paz quando você é capaz de olhar para qualquer questão na sua vida e estar em paz com aquilo. E essa paz, ela é uma consequência da pessoa que se permite viver esse processo, né? Que ela se permite viver o luto, que aí ela fica em paz com a sua história, com aquilo que aconteceu. E a gente começa a ver um significado no sofrimento, né? Eu passei por isso recente, né? Papai mudou para o andar de cima e passei por aquele período de negar, não. Depois uma dificuldade de ver os vídeos dele, aquela coisa toda. E depois eu desabei, falei, vou chorar conscientemente. E me deu aquele alívio, assim, aquela coisa assim, estamos aqui numa viagem, né? E eu me permito sentir isso. E parece que a gente é frágil quando chora, mas não é bem assim não, né? Não. Na verdade, assim, essa vulnerabilidade nossa, né, da gente se permitir sentir com uma honestidade, né, aquilo que está dentro da gente, é uma grande força nossa, né? Porque a gente vai se sentir melhor depois.
né? E você vai sentir melhor nos lugares que você está. Então, assim, é uma força, é assim que a gente se torna realmente pessoas fortes, não escondendo aquilo que a gente sente, mas se permitindo viver aquilo. Isso é uma crença também, né, que a gente Sim. carrega sobre a emoção da tristeza, né? Que é algo que a gente acredita sobre a tristeza que nos impede da gente lidar com ela de uma forma saudável, que é isso, né? Quando a gente está triste, a gente é fraco, e não é verdade, né? A gente é humano. A gente é humano e existe uma grande sabedoria, né, nessa emoção também. Existe uma força nela, né, de você poder dizer para a pessoa o que você está sentindo, né? Isso é uma força, é uma coragem, né? Coragem não é aquela pessoa que, por exemplo, vou fazer umas loucuras aqui e tudo, né? E chega em casa, tá chateado com algumas coisas e não consegue dizer, porque pensa que se dizer vai sentir aquilo e vai ser uma pessoa frágil. Não, é preciso ter coragem, né, da gente entrar em contato com isso e viver isso com sinceridade. Ter uma certa compaixão com a gente mesmo, né? Certo carinho. Eu costumo falar que tem que botar a tristeza no colo, conversar com ela. Falar, eu sei que você está aí, está doendo mesmo, está tudo bem. Não sei se já aconteceu com você, mas às vezes a gente chora tanto uma coisa que a gente fala assim, chorei o que tinha que chorar, tô bem agora, né? Caso contrário, a gente vai chorando aos poucos, imagina segurando a panela de pressão, vai soltando e chega uma hora que a gente pode até adoecer, né? Com o tempo, né, a gente vai criando essa consciência que a gente pode sentir o que está aí e criando essa habilidade de você se conectar com algo muito íntimo dentro de você, né? Com aquilo que você está vivendo, com a sua verdade daquele momento. E aí a gente vai percebendo que o sofrimento, ele não está naquela emoção que está ali, mas na nossa resistência de sentir ela. Isso é algo que a gente confunde muito. A gente olha às vezes para uma pessoa que está triste, a gente fala, ela está sofrendo. A pessoa ela está sofrendo quando ela está resistindo à tristeza. Quando a tristeza está ali e ela está dentro dela, imagina um cenário, a tristeza dentro de você e de repente você com um diálogo bem assim, não posso ficar triste, não posso ficar triste, ai meu Deus, eu não posso viver isso aqui, eu não posso, sentir essa emoção, tem que fazer algo, ok? Esse é o cenário 1. A pessoa tentando o tempo todo fugir disso. Cenário 2, ela olha para aquilo que ela está sentindo, ok, foi difícil mesmo a situação que eu vivi. E ela começa a olhar para aquilo e se acolher, eu me acolho nesse momento, tá tudo bem eu me sentir assim. A gente vai ver que existe uma diferença, nos dois existe a emoção, a tristeza, mas em um a pessoa vai estar sofrendo mais, e no outro não, mesmo com a tristeza. É igual uma criança. Uma criança está vivenciando esse momento e a gente fala assim, para de chorar, para com isso é muito feio. Engole choro. Ela pode até parar, mas ela vai fingir que está bem, né? Vai ser aquela coisa assim, ela para ser aceito pelos outros, né? E parecer que está bem, né? Ficar segurando. E de outra forma seria a gente chegar para ela e dar aquele acolhimento que ela precisa, né? Falar assim, tô aqui com você. Essa presença que a gente dá pra gente com a nossa emoção é o que faz a gente realmente depois se sentir mais leve, ficar bem com a gente mesmo. E o pior de tudo isso, ou o mais agravante, é que a gente começa a instalar crenças na infância a partir de eventos como esse, tipo, eu tenho que agradar o outro, eu não posso cuidar do que está acontecendo aqui dentro, né? Isso. E às vezes a pessoa leva isso por uma vida inteira. Você pergunta para a pessoa, o que você está sentindo? Tô bem, tá no mental, ela nem foi lá visitar o coração dela, né? É muito comum, né? Todas essas coisas que a gente aprende na infância, né, que a gente vai ouvindo, às vezes dos nossos pais, a sociedade que a gente vive, vai criando dentro da nossa mente um padrão de um diálogo. Os nossos diálogos que a gente tem internamente é baseado naquilo que a gente acredita. Então, se eu olho para a tristeza e vejo ela como algo ruim, eu começo a construir um diálogo comigo mesmo baseado nisso. Então eu falo assim, isso aqui é muito ruim que eu estou sentindo, eu não posso sentir isso, como eu preciso evitar isso, né? E eu vou viver essa experiência.
a experiência daquilo que eu acredito. Então chega um momento da nossa vida que a gente precisa fazer aquilo que às vezes a gente gostaria que alguém fizesse por nós, até mesmo na nossa infância. A gente tem que olhar para aquilo e perceber o que é verdade e o que não é, para a gente conseguir mudar essa forma de se olhar. Isso é um exercício, né? Isso exige autoconhecimento, maturidade emocional. Ultimamente eu tenho falado sobre segurança psicológica. Às vezes a gente não tem segurança psicológica no ambiente familiar, ou seja, eu estou triste, mas eu não vou falar com meu pai, eu não vou falar com a minha mãe. Então, às vezes a gente está perto do outro fisicamente, mas estamos aprisionados, né, no que está acontecendo aqui dentro. É uma boa forma assim de lidar com isso, num primeiro momento, é a gente encontrar essa segurança com a gente mesmo, sem ninguém mesmo, sabe? Você pode começar fazendo isso você com você. E aí, a partir do momento que você vai se permitindo sentir o que precisa sentir, sabe? De uma forma mais sozinho mesmo, com o tempo você vai criando essa confiança de também estar se abrindo no mundo lá fora para aquilo que precisa ser dito também, né? Não que a gente vai também, porque tem essa questão, né? Às vezes a gente sai desabafando tudo, não pergunta nem com todo mundo, às vezes a pessoa nem quer ouvir, isso é um outro problema também. Mas existe coisas que às vezes a gente precisa assim falar para outras pessoas que faz parte de um contexto, né? Então, com o tempo, a gente permitindo primeiro vivenciar isso, né, de uma forma mais com a gente mesmo, com o tempo a gente vai se abrindo, né? Ou então com um profissional também de ajuda, que nos ajuda nisso, né? Que a gente consegue ter essa confiança de estar compartilhando isso pode ajudar também para que a gente possa levar isso depois para o nosso dia a dia. Tem até um trabalho, fala um pouquinho aí, né, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo. Tem um trabalho muito bacana que você faz, tanto da meditação, do yoga, do renascimento. De que forma essas ferramentas podem ajudar a gente? Existem diversas práticas terapêuticas que podem nos ajudar nisso, sabe? Geralmente o que a gente vê muito são muitas informações, né, sobre como lidar com as emoções, mas o que vai fazer realmente diferença são a prática, aquilo que eu realmente assim faço para lidar com ela, o que realmente eu estou fazendo para me conectar com ela. E aí, como você falou, né, eu trabalho com diversas coisas assim nesse sentido. Estou até com a intenção também de, em breve, vai ter um curso online com essas práticas, né, sobre emoções também. Mas existem diversas possibilidades, né, como algumas meditações que são voltadas para isso, né, a prática do yoga, a própria escrita, né, é uma ferramenta fantástica para a gente lidar com a tristeza, a oração. Como que seria essa escrita? Então, uma forma muito legal que você pode fazer, simples, né? É você pegar um caderno e começar a escrever o que você está sentindo, sabe? Ou então, assim, você pode escrever como se você estivesse escrevendo para o melhor amigo, né? Ou para você mesmo. E você escreve tudo o que você está sentindo e se permite entrar em contato com isso. Só de você fazer isso, sabe? Você vai perceber que ao mesmo tempo você vai liberando algumas coisas que você está sentindo quando você escreve. E tomando mais consciência, né? Porque quando você coloca no papel, né, você faz um backup, tira daqui e bota no papel. Existem dois processos assim, nessa forma da gente lidar com as emoções. O primeiro é uma liberação de uma carga emocional que já está guardada, que é importante ser feito. E um outro processo que é importante também é a compreensão daquilo que aconteceu, né? Daqueles padrões que às vezes se repetem, para a gente entender. Só que essa compreensão só acontece quando a gente libera um pouco essa carga. Quando a gente está sentindo aquilo ali, sabe? Às vezes a gente quer entender, assim, por que eu estou me sentindo tão triste assim? Eu não sei porquê. Sabe, a gente não vai conseguir entender assim, por quê? A mente, nesse momento, ela não está disponível para o entendimento. Ela está com uma carga emocional ali que precisa ser vivida. O entendimento ele vem depois. Depois que você vive aquela emoção, digere, sabe, encontra um certo alívio, aí você de repente consegue entender melhor o que aconteceu
Caso contrário, a gente fica reagindo muito no automático, né? Sem ter consciência, fazendo um grande estrago, às vezes, nas Isso. relações. E isso é muito importante. E o renascimento, em que ele pode ser útil? O renascimento é uma prática de respiração que é muito profunda, assim, para lidar com as emoções. Das práticas que eu conheço, é a mais eficaz, assim, na maioria das vezes. E através da respiração, a gente coloca energia para o nosso corpo, né? A respiração é uma energia que a gente está colocando para o nosso corpo. E as emoções que a gente reprime são uma energia reprimida. Então, através da respiração, a gente entra em contato com elas, Com essas memórias emocionais. com essas memórias emocionais, né? E faz com que elas passem a fluir, né? Primeiramente no nosso corpo e vai sendo liberadas. Mas é uma prática assim que é preciso ser feita assim presencialmente, porque é bem profunda. A gente pode vivenciar diversas coisas, né? Então eu dou atendimentos individuais, né, dessa sessão de renascimento e alguns retiros também, onde a gente vive um pouco disso. Que é maravilhoso para você ir para a natureza, para você poder se conectar. E vai ter um retiro daqui a pouco. Então é isso. Quero agradecer muito você, Vinícius, meu filho querido, tá, gente? Acho que eles perceberam, porque parece um pouquinho. E deixa aí o seu Instagram. Meu Instagram, segue lá, viniciusc.lopes. Vinícius com US. E por lá você fica sabendo um pouquinho mais dessa trajetória do Vinícius. E se fez sentido para você, curta, compartilhe. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, faça isso. E que faça realmente você refletir sobre as suas emoções e que a gente tenha realmente contribuído. Essa é a nossa intenção. Gratidão, meu filho. Minha gratidão a vocês, gratidão a você, mãe. Valeu.